E voltamos. José Eduardo Siqueira, que fala aqui pelo nosso friburguense, que está aí nas fases. Tem uma seletiva aí para colocar o friburguense na primeira divisão, é isso? Isso, a seletiva já é a primeira divisão, só que ela é como se fosse uma pré-fase ou uma primeira fase para depois ter a principal. Na principal tem os 4 grandes e os demais clubes. O Friburguense deu um grande azar quando ele foi rebaixado em 2016, porque houve uma desatenção no regulamento e que o Friburguense, mesmo tendo sido um dos times que mais tinha somado pontos, acabou rebaixado. E o Bom Sucesso, por exemplo, que na época tinha muito menos pontos que o Friburguense, permaneceu na elite. Então, mas aí, águas passadas, sigamos em frente. E aí, naquele ano, houve alteração do regulamento, que se criou uma seletiva com 6 clubes e 2 vão para a fase principal, os outros 4 disputam para não serem rebaixados para a segundona e disputam a segundona no mesmo ano. E agora vai ter uma nova modificação que vai agravar ainda mais essa situação e por isso é o tudo ou nada nessa seletiva. E aí, Siqueira, Friburguense estreia contra o Nova Iguaçu, o campeonato começa em plenas festas de fim de ano e são apenas 5 partidas. O que você está esperando aí para essa seletiva e o que o time foi mantido, o que mudou para essa disputa aí tão importante e como que você está resolvendo a questão financeira num ponto que não é tão atrativo ainda assim na cabeça das pessoas que têm às vezes a visão mais limitada. É legal a gente falar sobre isso. Primeiro, né, a questão dos 5 jogos, né? Falar um pouquinho da seletiva, tá? Só para explicar. Porque assim, a seletiva, na verdade, ela foi criada, como o Anderson falou, o Friburguense e o América foram rebaixados em 2016, e a Globo já exigiu que de 16 clubes, né, viesse para 12, ou seja, junto com o América e o Friburguense teriam que descer mais 4, e a Globo não queria mais os 16 clubes, porque ela achava interessante um produto com 12 clubes, e assim, ou senão não tem um patrocínio. E aí a federação, mais numa proteção desses 4 clubes, ao invés de descer direto, ela criou uma seletiva, que como se fosse uma nova divisão. E assim, se você desse esses 4 clubes lá para a segunda divisão, complicava para quem está lá embaixo também, mais 4 clubes da primeira. E esses 4 pararam na seletiva, e essa seletiva ela tinha remuneração, por ser considerado da primeira divisão, a primeira fase. Esses 4 clubes tinham... Como se fosse o restinho da primeira divisão. Isso, esses 4 clubes mantêm o lado financeiro, ou seja, você não mata mais 4. Então a ideia era essa, mas hoje, quando você sobe e bate na seletiva, para o torcedor, mas o Friburguense ainda tem a seletiva? Tem, porque foi criada para proteger, para não descer logo 6, para descer só 2, então você vem para a seletiva. E aí vamos entrar já no lado financeiro, antes de falar da tabela. Essa seletiva hoje ela dá um valor líquido na faixa de R$700 mil. E esses 700 mil vem justamente para a gente cobrir pagar o que a gente gastou na segunda divisão. Mas isso é ótimo. Porque você, dentro de uma seletiva, você tem como proporcionar maiores receitas que na segunda divisão. Porque existe toda uma possibilidade de passar para uma primeira divisão. Então, torcida, inclusive. É verdade. Então, o que acontece? Então, você tem os 700 mil e você vai usar realmente para zerar praticamente o que você gastou na segunda divisão e vida nova daqui para frente. Com isso, a gente conseguiu, com o trabalho que fez, manter a maioria dos jogadores. Não conseguimos manter o Vitinho e nem o Dieguinho, que eram 2 titulares do nosso time no Resende, porque o Resende automaticamente já está na primeira, né, na segunda fase do campeonato da primeira divisão, eles não passam pela seletiva. E aí, é lógico, além de os dirigentes não emprestarem, porque contam com esses jogadores, o jogador também vai ter uma prioridade de já estar garantido para disputar esse campeonato lá. Michael Douglas, como que ficou a situação? Então, a questão do Michael Douglas, a gente tem uma parceria com o Michael Douglas, porque é um jogador que veio da nossa base, foi para o Cruzeiro, não deu muito certo, mas aí o Tom Benz, na época, fez uma situação com o Michael Douglas, comprou uma parte de 60% e ele ficou no Tom Benz. Então, existe a possibilidade dele jogar o Mineiro. Eu falei com ele essa semana e ele falou que, Siqueira, a representação é segunda, mas eu quero voltar para o Friburguense e vou deixar isso bem claro lá. Então, existe essa indefinição ainda do Michael Douglas. E para Tom Benz é interessante porque o Carioca é uma vitrine melhor do que o Mineiro. É uma vitrine. Né? Se falando você de negócio... teve uma aquisição de um goleiro que já foi daqui do Friburguense novo. Isso, então, a gente trouxe de volta o Luiz Felipe. Se a gente falar do plantel, né, nós mantivemos o Afonso, saiu o Bruno
e voltou o Luiz Felipe e vem um terceiro goleiro que é do Serra Macaense. Manteve o Murilo e perdemos o Dieguinho. Né? Mantivemos ali o Bruno, o Bidu. Bruno, que é sobrinho. Isso. Assim, importante, né? A gente, mantivemos o João, né? Bruno, né? Bruno Leal. Bruno Leal, de São Pedro da Serra, né? Onde o futebol está surgindo a todo vapor. Né? São Pedro da Serra, Lumiar, Vargem Alto, Estuqui. É verdade, hoje. É verdade, né? sem dúvida. É dali de Umas Feras. Nossa funcionária. Sobrinho da Gérrea. Então, na verdade, assim, eu falei, até para a gente resumir, a gente conseguiu manter ali 90% de uma equipe vencedora que pensa, né, daquela forma, já sabe o ambiente que é o Friburguense, já conhece... aquele menino que teve no Flamengo, o Luiz... Jorge Luiz. Então, ele é um craque. Fundamental, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Então, o Jorge, ele fisicamente preparado, ele é jogador para qualquer... Tem muita visão de jogo. Fala um pouquinho da seletiva, da tabela então, aí que você aí a tabela, com isso, a gente conseguindo manter essa equipe, eu acho que a gente... Daqui por diante, o que vai acontecer? Tem muita chance de chegar, porque são 5 jogos. Nós temos 3 jogos no Eduardo Guiri e 2 fora. O primeiro, na nossa estreia, é um jogo difícil contra o Nova Iguaçu, mas todo jogo de estreia ele é complicado. E eu sempre prefiro estrear fora. E aconteceu, coincidentemente, da gente estrear fora, né, porque é um jogo mais difícil mesmo de acontecer. Às vezes, jogando em casa, você perde ponto bobo. Então, eu achei a tabela muito boa, considero a manutenção para essa seletiva do grupo e alguns jogadores que chegaram, ponto fundamental, estratégico, a comissão, todo mundo que já se conhece, porque é um campeonato que já começa dia 22. E assim, acho que é muito equilibrado, são 5 jogos, não é um campeonato. Então você não pode errar, né? Buscar erro zero, não tem jeito. Né? É assim, dentro de uma festa de Natal, dentro de um Réveillon, ou seja... você tem que ter uma logística e convencer o jogador e a família desses jogadores que o mais importante, infelizmente, do que o Natal e o próprio Réveillon é você estar, né, focado dentro de uma competição que vai te levar a uma situação melhor dali a 12 dias. Então, esse é o trabalho que vai ser mais desgastante. Mas, assim... Por isso a manutenção. Eu acho São 20 dias que vão determinar o ano inteiro, né, Siqueira? 20 dias que determinam o ano inteiro. Aqui, dos 5 jogos, podemos empatar 2 fora, mas temos que ganhar os 3 jogos aqui em casa. É verdade. Ganhando 3 em casa, garante a passagem. Você sai até como segundo. A gente tem visto aí as últimas seletivas que aconteceram com 9 pontos. Sempre o segundo colocado ele conseguiu. Né? Mas assim... isso é muito relativo. É tudo hipotético. Porque assim, a gente empatou com o América aqui na decisão, aí criou já na cabeça do torcedor, e agora jogar lá em Bangu, e a gente vence o América lá. Então, assim, é o poder de convencimento, é o poder de ação de cada jogo. E em 5 jogos eu acho que isso é determinante, eu acho que a gente consegue ser forte nisso. Isso Essas eu posso falar, 5 equipes têm campo próprio deles ou vão jogar em outras? O Macaé está liberando, né, o Moacizão. O Moacizão, eles estão com problema ligado ao bombeiro. O Nova Iguaçu tem campo próprio. A Portuguesa na ilha hoje já consegue jogar no campo, mas sem o torcedor, né, precisa de liberar algumas coisas do bombeiro, deixa eu ver mais. O Americano não, e nem o América ainda conseguiu liberar. E a gente está tudo ok aqui com o Eduardo Guilherme, né? Oi? O Eduardo Guilherme tudo ok para... A gente está aqui, vai ter uma vistoria do bombeiro, mas sem problema, tem a vistoria semana que vem. Hoje nós temos no comando dos bombeiros um querido friburguense. Cantagalense, né? Ele é cantagalense, mas muito mais friburguense. Né? Então... Agora, Siqueira, assim, eu sei que você... Cantagalense é da Grande Friburgo. Da Grande Friburgo, né? O Friburgo, que era de Cantagalo, ficou maior do que Cantagalo. Mas, Siqueira, fazendo uma análise, claro que você tem que ter toda a prudência aí, mas o Friburguense e a América levariam certa vantagem por terem terminado o campeonato, pouco tempo de férias, e o América conseguiu manter mais ou menos... Se o América conseguiu manter o plantel que tinha, o Friburguense e a América chegam mais quentes para a competição, né, que é muito curta. O América, eu considero que assim, um dos melhores ataques, né, da segunda divisão era o América, era muito forte, ele perdeu. Perdeu? Perdeu. Então o América ele perdeu, ele perdeu, eu posso falar isso, 50% do plantel.
né? Então, eu considero isso. Eu acho que a gente está muito forte, porque a gente já sabe onde quer chegar, o que a gente ganha com isso. O grupo está muito unido, né? Porque acontecem situações, você traz um grande jogador que desestabiliza o grupo. Às vezes o jogador é muito bom, mas não faz um benefício psicológico e até espiritual para o grupo. E atrapalha. Isso já aconteceu com o friburguense. Nós não vai citar nomes aqui, mas já teve situação de jogador que desagrega mais do que agrega, ainda que tenha muita qualidade. Então, um grupo mantido e com muita qualidade, com esse espírito, né, faz toda a diferença. É óbvio que você pode ter um clube muito bem estruturado, como o Nova Iguaçu, por exemplo, é muito bem estruturado e que vem a surpreender. Agora, esse entrosamento, o friburguense é quem vai mais ter nessa... O primeiro jogo da seletiva já está marcado a data? 22, Nova Iguaçu. 22 em Nova Iguaçu. Então, logo depois, você está convidado para vir fazer retrato falado para comemorar. E a gente já pode dizer daqui, Nova Iguaçu, pode esperar que a sua hora vai chegar. E esse programa dá sorte, hein, Gazé? O friburguense vai lá, hein? Esse programa dá sorte, né, Gazé? O Cadão veio aqui no momento ruim do friburguense. O Cadão assumiu um compromisso aqui, falou, não, nós vamos mudar esse jogo. Eu vou vir aqui, vou voltar com a vaga garantida na primeira divisão. Você já está convidado, o Cadão, um dos dois, para vir aqui para a gente comentar a vitória do dia 22, se Deus quiser. Sem pretensão também, mas depois do dia 12 veio o dia que a gente aí. já está voltando. Tomara que dê sorte mesmo. Então tá bom. Olha, eu queria passar você, daqui a pouco eu não tenho que terminar o programa, vou te dar a palavra ainda, mas eu queria passar você um exemplar do curso normal superior. O curso normal superior, você apareceu para te dar, porque foi pedido pelo Darcy Ribeiro Cândido Mendes para preparar as professoras de ensino fundamental e de primeira a quarta, dar a oportunidade de uma faculdade que muitas não tiveram nas cidades do interior. Entendi. Então a gente realizou a utopia de um sonho dessas meninas. E é a utopia de um sonho que você faz a tantas pessoas no friburguense. Queria que você desse no tempo. Na porta do mosteiro é uma biografia do Dom Clemente Snar. Você conheceu o Dom Clemente? Dom Clemente. Foi bispo de Friburgo, fundou a diocese, importantíssimo na história da Igreja Católica. Eu fiz uma biografia dele na porta do mosteiro. E o exemplar do retrato falado, que é uma radiografia da Sociedade de Friburgo, você conhece bem, faz parte dele, já está na sua segunda edição. E eu queria pedir ao Juca e ao Anderson que dessem a palavrinha final para você, deixando claro esse orgulho, essa dádiva de ter você aqui, porque a gente quer incentivar. É preciso vencer ou vencer, como dizia o Francisco Horta, né? O friburguense é a maior identidade de Friburgo. Onde quer que você vá nesse país, quando você fala de Nova Friburgo, as pessoas emendam um comentário. Friburgo é a cidade do friburguense. E o futebol é uma identidade do povo brasileiro, é a melhor metáfora da vida. A gente tem aqui uma verdadeira aula hoje com a história do Siqueira. Você lembra a confissão do Felipe Cardoso aqui falando com a gente, que ele é friburguense de coração, torce. Lembra do Felipe aqui? Sim, claro. Então, outro torcedor friburguense é o Marcelo Adnet, né? Que é um grande humorista, botafoguense, mas ele de vez em quando vai, fica escondidinho vendo o jogo do friburguense. A identidade de Friburgo, uma das identidades hoje abertas é o friburguense, realmente, e a gente deve muito a você, Siqueira. Siqueira faz toda a diferença nessa história. Tanto é que tem aqueles que até são mais Siqueira Futebol Clube do que Friburguense Atlético Clube até. Então a gente sabe que o Siqueira passa, parabéns, meu irmão, eu sou suspeito para falar, mas torço muito aí por você, pelo sucesso do Tricolor da Serra, e acho que merece mais carinho, inclusive, da própria cidade. Sei que está sem patrocínio ainda, e a gente espera aí que isso possa se reverter, o Friburguense possa crescer. Professor, com essa garra, com esse otimismo que o friburguense é dirigido, com certeza a segunda rodada do Campeonato Carioca vai ser Friburguense e Flamengo em Friburgo. Eu não quero ser o primeiro jogo, não, porque senão vai ser o segundo colocado. Vai ser o primeiro da seletiva, né? Cuidado se quem vai falar Flamengo, pode esperar. Então, gente, olha, dizer que, nossa, muito carinho, né, da forma que eu fui recebido, com todo respeito a todos os programas que a gente participa, mas essa mesa aqui hoje, né, obrigado, elevou aí a autoestima, assim, nem sempre a gente é reconhecido com o trabalho que a gente faz, né, como a gente teve a oportunidade aqui hoje, feliz demais, não envaidecido, mas assim, e a ideia é continuar mesmo, que a gente consiga passar para essa seletiva, que as oportunidades, elas vão voltar a acontecer, principalmente nas categorias de base, né, que elas dependem. É legal a gente falar isso, a gente está na seletiva, mas do sub-11 até o sub-20, todos jogam a primeira divisão. E isso, para o garoto que quer jogar contra o Flamengo, é uma nova oportunidade. Então, o caminho é esse, já teve um resgate. É voltar a resgatar agora o friburguense para o nosso profissional. Né? Se Deus quiser. Bom, com essas palavras, eu acho que o Anderson, Juca, vamos encerrar retrato falado,
com muita satisfação, com muita esperança. E sabendo que depois do dia 22, 21, né? 22? 22 nós vamos estar aqui de novo com o pessoal do Friburguense comemorando em conjunto não só o Natal e o Ano Novo, mas também a vitória do clube do nosso coração. Obrigado, Anderson. Obrigado, Juca. Siqueirinha, muito obrigado. Gratidão é o símbolo da tua gestão, amor, carinho e gratidão. Voltamos com o Retrato Falado numa próxima oportunidade para você que nos assistiu até agora. Até lá.